Gostaria de falar hoje sobre oração. Se nós fizéssemos uma busca para encontrar uma definição desta palavra, da palavra oração, o resumo que encontraríamos seria o seguinte: oração é uma prece ou reza dirigida a Deus ou a outro ser espiritual que está integrada nos rituais de grande parte das religiões. Trata-se de um ato religioso no qual o homem procura manter uma ligação com seres divinos através da súplica, da ação de graça, do louvor, da adoração, entre outros propósitos. Então, quando nós vamos olhar a definição de oração, nós vamos perceber que a oração é muito mais do que um sentimento. É, na verdade, uma ação que deve ser praticada na vida diária. Dentre os vários homens de Deus que nós encontramos nas Escrituras que se destacaram pela sua vida de oração, eu quero compartilhar a vida de Tiago, que através de sua epístola, através de sua carta, nós identificamos como sendo um homem de oração. E ele nos ensina sobre algumas situações em que devemos orar. A primeira situação que ele nos exorta a orar, a buscar sabedoria na hora da provação. Observe o que ele diz no capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A nossa natureza tem a sua maneira própria de responder diante das circunstâncias, diante das situações em que vivemos. Geralmente somos imediatistas, guiados pelo impulso e dificilmente paramos para fazer uma análise profunda sobre os acontecimentos experimentados por nós. Por conta disso, Tiago nos instrui a buscar sabedoria na hora da provação. Buscar aonde? No único lugar que podemos encontrar a verdadeira sabedoria para vencermos as provações: em Deus. Dentro do contexto, Tiago está mostrando que conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem a Bíblia, nos dará a capacidade de olharmos para a vida com os olhos de Deus. Termos uma visão com a visão de Deus sobre todas as coisas. Deus é a fonte da sabedoria e Ele doa essa sabedoria para nos ajudar a entender como usar as provações para o nosso bem e para a glória dEle. Deus não rejeita aquele que o busca, contudo, essa busca deve ser realizada com fé, sem nenhuma dúvida. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na hora do teste, devemos ter uma só mente, não uma mente dividida. Não devemos ser como a onda do mar que vai e volta inconstantemente. Não podemos andar em dois caminhos. Aquele que na hora da aprovação até ora pedindo a Deus sabedoria e em seguida age por impulso, como alguém que não segue as orientações de Deus, não segue a palavra de Deus, na verdade ele está se mostrando um incrédulo, aquele que não tem fé. A fé descrita pelo autor de Hebreus inclui a convicção mais sólida possível, a segurança presente dada por Deus acerca de uma realidade futura. Está passando por provações? As circunstâncias vividas por você está testando as suas convicções, especialmente as que você tem em relação à ética cristã? A solução? Ore a Deus pedindo sabedoria para enfrentar essas situações. E tenha certeza que Deus vai lhe conceder o que for necessário para ser aprovado neste teste, Deus irá conceder. É isso que o Tiago está nos ensinando. Olha, na hora da aprovação, vamos orar a Deus pedindo sabedoria, mas pedindo com fé, acreditando realmente que receberemos de Deus, para usar essa sabedoria de modo que a nossa fé seja aprovada e a glória de Deus seja manifesta. Mas Tiago ainda nos dá uma segunda situação em que devemos orar: na luta
contra o pecado. Olha o que ele diz no capítulo 4 da sua carta, do verso 1 ao verso 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tem, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que anseia por nós o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago está destacando o pecado da nossa natureza egoísta e como nós devemos orar a Deus para nos livrar desse pecado. Ele começa mostrando como o pecado leva toda a humanidade a viver em conflito. Os desejos egoístas servem como um laboratório onde as guerras são criadas. E dentro do contexto, Tiago mostra que esses desejos egoístas são tão perigosos que conduzem a orações erradas. As ações erradas com os irmãos acabam influenciando as nossas orações a Deus, porque elas estão motivadas pela razão errada, para provocar contendas. A raiz de toda guerra é rebelião contra Deus. Mas como um crente pode estar em guerra com Deus? Quando o mundo ou o comportamento, seus valores e filosofias é sua grande amiga, sua grande conselheira. Veja o que nos diz em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A orientação de Tiago é: ora a Deus para que ele lhe capacite a vencer a velha natureza carnal com suas paixões. Ore a Deus para vencer o desejo de ser amigo do mundo, o desejo de valorizar o mundo, as suas filosofias, as suas ideologias. Ore a Deus para que ele livre o seu coração destas coisas. Mas também ore para que ele capacite você a vencer o diabo. E o modo não é marcando uma briga com ele em determinado lugar. Tiago vai nos dar a orientação de como fazer isso. Devemos perguntar: como o diabo nos ataca? Tiago vai nos mostrar que é através das paixões da carne, movido pela vaidade, pelo orgulho e pela amizade do mundo, nós acabamos cedendo ao diabo. O diabo gosta de encher a nossa bola. O grande problema da igreja dos nossos dias é que nós temos muitas celebridades e poucos servos. Há tanta vaidade humana que não sobra espaço para a glória de Deus. Então, Tiago nos exorta a orarmos a Deus, a dependermos dele na luta contra o pecado. Como nós podemos fazer isso? Como vencer realmente o diabo quando ele nos ataca? E Tiago nos mostra as atitudes que são necessárias. E a primeira atitude é submissão a Deus. Ponha todas as áreas de sua vida sob a autoridade de Deus. Realmente se submeta a Deus, às suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos. Coloque como importante para guiar a sua vida a palavra de Deus. Segundo, resista ao diabo. Somente quando nós nos submetemos a Deus, nós temos a capacidade de resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo.
Nós sabemos muito bem onde o diabo vai nos atacar, nas paixões da nossa carne, na nossa natureza. Ele vai atacar através do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, devemos nos submeter a Deus e assim nós vamos resistir ao diabo. E não só isso. Tiago diz: tenha comunhão com Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, nós resistimos ao diabo e nós podemos então andar lado a lado com Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. E é isso que o Tiago está nos ensinando. Temos condições de resistir? Sim. Como? Sendo submissa a Deus, resistindo ao diabo e andando, tendo comunhão com Deus. E mais, se humilhando diante dele, reconhecendo quem realmente é Deus. Quando nós damos esses passos ou tomamos a decisão de agir dessa forma, nós passamos a ser orientado por Deus. O Espírito Santo passa a nos conduzir, a nos mostrar. Nós começamos a desenvolver uma amizade com Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus e Deus então nos conduz, nos dá a direção, nos mostra como devemos agir e nos afasta do pecado. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais longe nós ficamos do pecado. Mas Tiago ainda nos dá uma terceira situação em que nós devemos orar a Deus pelas enfermidades do corpo e da alma. Olha o que ele diz no capítulo 5, do verso 13 ao verso 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Neste mundo, nós podemos sofrer tanto pelas enfermidades do corpo, como também enfermidades da alma. Seja qual for dessas enfermidades, a solução que nós temos aqui apresentada por Tiago é a oração. O sofrimento aqui pode ter origem em várias circunstâncias: saúde, finanças, famílias, relacionamentos, decepções, qualquer coisa que cause sofrimento. Seja qual for, devemos apresentar diante de Deus através da oração. Devemos levar ao trono do Senhor. É interessante que Tiago faz um contraste entre sofrimento e alegria, e em ambas as situações a mesma. Apresente diante de Deus, seja em oração, seja em louvores, tudo deve ser apresentado a Deus. Tiago fala sobre a necessidade de orarmos pelos enfermos, mesmo quando ele já está sendo tratado pela medicina. Os nossos olhos devem permanecer no Senhor. É Deus que cuida das enfermidades físicas. Embora nem sempre é de sua vontade curar, algumas enfermidades são usadas para a glória dele. E devemos entender isso. Mas isso não deve nos desestimular a orar por aqueles que estão doentes. Devemos sim orar e esperar a resposta do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso. Quando ele escreve para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 12, ele vai dizer que por 3 vezes orou ao Senhor pedindo que afastasse dele uma enfermidade. Ele até reconhece que aquela enfermidade era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele soubesse muito bem o seu lugar. Mas ele orou a Deus. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Deus respondeu a ele dizendo: olha, eu não vou curar a tua enfermidade, mas vou dar a você o poder para suportar essa enfermidade. Deus muitas vezes age dessa forma. Deus não cura a enfermidade, mas nos dá poder para suportar as enfermidades.
E Paulo entendeu como resposta de oração e entendeu que, no final das contas, tudo era para a glória de Deus. Tiago também destaca a enfermidade da alma. Por isso ele fala da necessidade da confissão do pecado. O pecado é uma doença e o remédio é confessá-lo diante de Deus. Creio que nessa questão, um pecado privado deve ser confessado também de maneira privada. Mas há pecados públicos e pecado público deve ter uma confissão pública. Se o seu pecado é contra Deus, resolva com Deus. Se o seu pecado foi contra Deus e contra o próximo, ou contra a igreja do Senhor, se tornou público, então confesse a Deus publicamente e peça perdão a quem você ofendeu. Reconheça o seu erro. É importante destacar que quando o Tiago fala aqui da imposição de mãos e da aplicação do óleo, não são nem as mãos e nem o óleo que restaura, que levanta a pessoa. Ele deixa bem claro, quando nós estudamos o texto, olhamos o texto, que é o Senhor Jesus que faz isso. É em nome do Senhor. E é Ele que levanta, é Ele que restaura. E como isso é feito? Através da oração. Ore. E por que entendemos que é a oração que faz isso? Pela importância que Tiago dá à pessoa que ora. Ele fala sobre Elias e ele diz: olha, Elias foi um homem semelhante a nós, passando pelas mesmas dificuldades, tendo as mesmas questões pessoais, mas Elias era um homem de oração, de tal forma que orou para não chover e não choveu. E ele orou para chover e choveu. Tudo porque Elias tinha um compromisso com Deus. Ele levava tudo diante de Deus. Ele dependia de Deus. Ele estava submisso a Deus. E Deus, então, respondeu às suas orações. Nós temos, então, a importância de estarmos diante de Deus sempre de maneira correta, com as mãos limpas, porque nós temos irmãos que dependem das nossas orações. Muito pode, por sua eficácia, oração de um justo. O crente no Senhor Jesus Cristo, embora sujeito às fraquezas, devem orar ao Senhor Jesus pelas enfermidades físicas, pelas doenças que os irmãos, que pessoas próximas estão sofrendo. E olha que nós precisamos muito das orações dos justos no período em que estamos vivendo, em plena pandemia. Mas também ele deve orar pela alma daqueles irmãos que se desviaram da verdade, pela alma daqueles que precisam confessar, converter-se dos seus maus caminhos. E Tiago diz: ore, ore por esses irmãos. É importante a sua oração. A oração é um meio dado por Deus para o nosso crescimento espiritual. E por isso, Tiago está destacando algumas situações que nós devemos nos empenhar em oração. E a primeira situação é na hora das provações. Na hora que estivermos passando pelos testes da vida, nós devemos orar a Deus, pedindo sabedoria, pedindo condições para saber como sair daquele teste, daquela provação, de maneira a que o seu nome seja glorificado. Ele também nos ensina uma segunda situação para orarmos, pelos pecados. A nossa velha natureza, que muitas vezes quer nos dominar. É necessário estar orando ao Senhor, se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, tendo comunhão com Deus e se humilhando em sua presença. E dessa forma nós seremos vitoriosos. É o que Tiago está nos ensinando. E ele também diz que nós devemos orar naquela situação de enfermidades, tanto do corpo como da alma. Devemos orar. Orar por essas pessoas. Orar por nós mesmos, pelas nossas enfermidades. Se não temos enfermidades físicas, não podemos esquecer que a velha natureza traz doença para a nossa alma. E nós precisamos, então, orar, nos dedicar à oração. Eu quero que você pense na seguinte situação. Na sua igreja, tem um irmão muito aflito, precisando de oração. E ele vai buscar alguém na igreja
para que possa orar por ele, pela vida dele. Quando ele vai listar o nome dos irmãos que poderiam orar por ele, o seu nome está nessa lista? Lembre-se, a oração é um meio dado por Deus para o nosso crescimento espiritual. Não podemos esquecer desta verdade. Que sejamos homens, mulheres de oração. Que Deus nos abençoe.